Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículos de 10 a 15. Eu quero ressaltar aqui o versículo 15 que diz: e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós estamos estudando sobre a armadura de Deus. Já estudamos sobre cingir os lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. E agora vamos aprender sobre calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Aleluia. O que é isso? Todos sabem que nós, seres humanos, principalmente os que não são indígenas, somos, digamos, em parte, podemos dizer, domesticados, né? Nós temos o hábito de calçar os nossos pés. Para quê? Para não feri-los, para não pisar em espinhos, em pedras cortantes, ou até mesmo pelo conforto de andar, né? E na Bíblia não é diferente. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos que havia um preparo, e as sandálias da época, do tempo de Paulo, de Jesus, não era como a nossa. As sandálias, elas eram amarradas ao pé e até parte do tornozelo, para que houvesse sustentação da sandália no pé. Aleluia. Então Paulo diz: calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Quer dizer que existe um preparo, tanto para que se calçar o pé, materialmente falando, na época de Paulo, na época de Jesus, como espiritualmente também em nossos dias, trazendo para o lado espiritual, tem que haver amarração das sandálias ao pé, para que a sandália não caia do pé. Por isso que Paulo, escrevendo, ele diz: calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Quando nós estamos falando da armadura de Deus, tão logo temos que estar cingidos os nossos lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Sendo assim, tão especial quanto essas armaduras é calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Não dá para ir para a guerra com os pés descalços. Mas que guerra é essa, pastor, que é necessário calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz? A guerra é espiritual, então se combate as maldades espirituais com a preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Glória a Jesus. Não é um evangelho de briga, de discórdia, de contenda, para se mostrar que a igreja é melhor, que partido é melhor. Não, é o evangelho que traz paz às pessoas. Aleluia. Que leva paz às pessoas. Então, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz significa que eu, aonde for, tenho que levar paz comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Além da paz natural, temos que levar a paz de Deus, que traz felicidade aos corações daqueles que precisam ouvir este Evangelho, que dá paz ao ser humano. O livro de Isaías, capítulo de número 52 e versículo de número 7, nos diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Antes do Novo Testamento,
O profeta Isaías já estava dizendo: os pés daqueles que anunciam as boas novas são suaves sobre os montes. Por que são suaves sobre os montes? Porque eles estão anunciando boas novas, coisas boas, coisas que aliviam o coração e a alma. É por isso que você, quando não é crente, quando não conhece a Jesus, que escuta esta palavra, este evangelho que liberta, essas boas novas que são suaves sobre os pés daqueles que a levam, que anuncia e que faz ouvir a paz. Pregadores da palavra de Deus, ao anunciar o evangelho, tem que se anunciar o evangelho que gera paz nos seres humanos. Nós sabemos e conhecemos muito bem, pela palavra de Deus, que os seres humanos vivem em conflito. Existem muitas pessoas que aparentemente mostram que tem paz em si mesmo lá no mundo, mas que é uma felicidade que logo se acaba. É diferente do crente. O crente, além de ter paz, ele anuncia a paz. O não crente, não. O não crente, ele não anuncia a paz porque falta esta paz no coração dele. Há dias que o não crente, ele tem vontade de viver, e há dias que a sua esperança não satisfaz a sua alma, porque lhes falta um renovo, lhes falta tranquilidade, não conhece o bem de Deus. Mas aqueles que calçaram os pés na preparação do evangelho da paz, esses conhecem ao Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo 15, ele nos diz da seguinte forma: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Paulo nos dá aqui a entender, ele escrevendo aos Romanos, que calçar os pés na preparação do evangelho da paz é estar pronto para pregar o evangelho. A igreja, ela não é igreja se ela não anuncia. Se ela não prega o evangelho, ela não pode ser considerada igreja. A igreja só é uma igreja missionária quando ela prega o evangelho nas ruas, nas casas, às pessoas, aos amigos de trabalho, aos vizinhos. Por quê? Porque Paulo diz: e como pregarão se não forem enviados? Mas para ser enviado precisa ser um pastor, um missionário, um pregador. Não, eu discordo. Para ser enviado precisa conhecer a Cristo. Conhecendo a Cristo, Ele mesmo, próprio Cristo diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aleluia, glória a Deus. Portanto, é preciso calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, para estar pronto para guerrear pelo reino de Deus. Glória a Jesus. Primeiro, por quê?
Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Então, por isso que se leva a paz aos corações daqueles que estão sofrendo. Por isso que se leva a paz como preparação para os pés. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Naum, no capítulo 1 do seu livro, versículo 15, a parte A do versículo, ele nos diz assim: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, não dá para ter um preparo nos pés, espiritualmente falando, se não tiver paz no coração. Por quê? Primeiro, cinge os lombos com o cinto da verdade. Depois, veste-se a couraça da justiça. Aí, prepara os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Para que possa ir para a batalha. Mas não finda só aqui. Tem mais do que isso. Aleluia. Se faz necessário. O crente está pronto para pelejar pelo reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque a nossa estadia espiritual não é terrena. Nós, como igreja de Deus, não estamos nos preparando para morar aqui na terra. Não. Nós estamos nos preparando para encontrar-se com o nosso Cristo. E é isso que alegra o nosso coração. É saber que diante das lutas, nós temos um Senhor que nos aguarda. Aleluia. Glória Mas a Deus. como soldados daquele que nos alistou, precisamos estar pronto, vestido com toda a armadura de Deus, para poder vencer nos dias maus.